Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito. Não muda de host, tá bom? Pode ouvir outros programas e tudo mais, mas eu ainda quero ser seu host favorito, tá bom? Fica aqui comigo. Agora tem Cubicast toda semana, então tem programa toda semana pra você assistir. Tem que assistir o Jovem Nerd, tem que assistir o Gaveta, tem que assistir mais um monte de coisa? Tem que assistir. Tem Last of Us que acabou de sair? Tem que assistir também. Mas também tem espaço para poder assistir o Cubicast, beleza? Olha, me ajuda, tá bom? Clica no sininho sinistro, clica no like, manda para uns amiguinhos, manda para os inimigos também, manda para aquele cara chato do time que, de repente, ele não sabe que ele é o chato. Ou se você acha que no seu time não tem ninguém chato, pode ser você o chato, tá bom? Fica com essa dica aí, pensa nisso e reflete. Bom, o Cubicast trata sobre assuntos diversos, o mundo Cloud Native, né? E essa desgraça desse ecossistema que não para de crescer. Toda hora tem algum gênio que fala, tive uma nova ideia, para com isso, já tá bom, tá bom? A gente já tá, esse landscape infinito, que não abre, que não rola, não dá mais. CNCF, chega, tá bom? Já deu, é isso, é até aí que dá de projeto. Fecha a porta e daqui a gente só vai decrescendo, beleza? Bom, mas o Cubicast vai continuar crescendo, porque a CNCF não liga muito pro que a gente fala. Por isso, eu continuo trazendo muitas pessoas especiais para esse programa, para que elas possam trazer um pouco da experiência delas nessa 1 hora de papo que a gente tem aqui. E hoje eu tenho o prazer inenarrável de trazer Natália Granato. Pronunciei tudo certo aqui? Ela pode se apresentar e conta pro mundo quem é você. Aprovadíssimo aí a pronúncia, né? Estou, olha só, no maior podcast sobre Kubernetes e Cloud Native do mundo! Quiçá. Chupa, CNCF! Eu sou a Natália, atualmente eu trabalho com engenharia de plataforma na Magalu Cloud, quase aí 5 anos de estrada no mundo de containers e Cloud Native. Contribuo aí com alguns softwares abertos nas horas vagas. Eu gosto muito de futebol, muito mesmo. Sou atleticana, que é galo, e gosto muito de escrever, de compartilhar, de ensinar, de aprender. É algo que me dá satisfação. E experimentar também, né? Porque aquele landscape infinito é dureza de acompanhar. Sim, pode crer. Então, olha, até quem segue, quem não segue, tá aqui as redes sociais da Natália, tá bom? Quem segue já vai perceber, toda hora tem uma camiseta listrada que eu fiquei tentando descobrir. Eu não sei nada sobre futebol. E você, uma última foto, tinha um gato bem na frente do símbolo. Eu falei, eu não vou conseguir descobrir. Eu não sei. Essa camisa é preta e branca? Clube Atlético Mineiro. Olha aí. Então, atleticana de coração. O que você ama mais? DevOps ou Atlético? Nossa, cara, você... Peguei no coração agora. Não. Atlético. Desde 7 anos de idade. Olha só. Eu descobri atleticano. Nossa, mas difícil essa pergunta, hein? Comecei bem, hein? Natália, olha, eu fiquei sabendo que você tem uma palestrinha, né? Somos palestrinhas aí. Tem uma palestrinha sobre troubleshooting de Kubernetes. Então eu queria que a gente começasse o nosso papo por aí, porque essa desgraça desse Kubernetes, que a gente ama e odeia, é cheio de peça solta e que muitas delas ficam soltas mesmo e vão para lá e para cá. Tem seus objetivos, mas torna a nossa vida muito mais difícil. E a vida do troubleshooting é complexa, né? Então, que tal a gente começar aqui pelo começo? Como você costuma começar o troubleshooting? Por onde começar aí, né, a buscar a causa? Então, eu vou falar sobre isso agora no Esquenta do DevOps Days Belo Horizonte. Uhum. É uma ideia, nem todo mundo precisa fazer da mesma forma, óbvio, né? É o que funciona para mim, né? Assim, eu acho que a primeira coisa que eu acho que é importante é ter o entendimento da arquitetura do Kubernetes e do funcionamento dos seus componentes. Por exemplo, se os pods não estão sendo agendados, hipoteticamente, eu iria verificar, por exemplo, se o schedule, se tem algum problema com o schedule, ou se existe um problema de falta de recursos no meu cluster,
ou se é algo específico de um nó, ou se é um problema da aplicação, e ir descendo as camadas. Assim, e existem comandos aí nativos do nosso querido kubectl, kubectl, né, do jeito que vocês quiserem, cara, que são muito bons. Por exemplo, kubectl get events, você pode passar um namespace ou um traço -A maiúsculo, que muitas vezes, ali pelos eventos, ele já vai te mostrar de forma mais clara o que está acontecendo. Então, é quase, acho que troubleshooting é como ir num médico, por exemplo. Se você não sabe quais são os sintomas, você pode dar um tratamento errado para o seu paciente, ou passar um remédio equivocado para o seu paciente. Então, acho que o primeiro passo é o que está acontecendo, né? Qual é o problema? Isso você pode ter pelos eventos do Kubernetes, você pode ter através de métricas nativas ali, com métricas ou com componente, logs da aplicação. Se você é um sofredor e precisa lidar com Kubernetes não gerenciado, aí você vai ter mais trabalho, né? Mais preocupações. Uhum. Eu começaria por aí. E o entendimento também, não tem como escapar, né? Se tem alguém aí que vai nos assistir, nos ouvir, né? E acha que tá ok pular entendimento de processo, de Linux, de rede, meu amigo, não faça isso com você mesmo. Que você vai precisar, porque às vezes é um processo que está down, de um componente, às vezes são coisas simples de se resolver, mas a primeira coisa é ter um diagnóstico. E o troubleshooting, não existe receita de bolo, existem cenários que vão ser inéditos no nosso dia a dia. Você vai procurar uma issue aberta, você vai procurar algum caso, você não vai encontrar. Uma coisa que me ajudou muito, tanto para o aprendizado quanto para ter base de conhecimento, foi a partir daí que eu comecei a escrever, né? Escrever sobre o problema, escrever como eu resolvi, né? E comecei também a compartilhar sobre isso. Que é o que você falou, é tanta coisa que a gente precisa fazer que às vezes você vai esquecer, né? Como você resolveu um problema, como você fez alguma coisa. Então, sempre que eu tinha um problema, eu começava a escrever, nem que seja guardar um comando, uma notinha ali, um notepad, qualquer coisa, para me ajudar depois, assim. Então, tem coisas básicas que já te salvam muito, mas eu não posso deixar de dizer, né? Se você não tem um sistema mínimo de monitoramento do seu cluster, das suas aplicações, irmão, você está ferrado. A gente precisa ter o mínimo de visibilidade do nosso ambiente, senão... Pode crer. Os eventos, eu acho muito boa, ótima dica, né? Os eventos já vão dar um norte, né? Eu gostei do paralelo que você fez. É um assunto sensível para mim, não tô falando muito sobre médico, mas tô indo muito. Então, mas eu gostei muito do paralelo porque sintomas são diferentes da causa. Então, tipo, o pod, né, usando o seu exemplo, o pod não tá subindo, diversas causas podem fazer com que isso aconteça, e os eventos podem dar esse norte, né? Tipo, tá bom, começa a procurar por aqui, né? Ou se já descarta, né? Eu costumo dizer que troubleshooting é uma eliminação, né? Então você, pode ser qualquer coisa, tá bom, não pode ser isso, não pode ser isso, não pode ser isso, tá, eu vou para essa vertical agora, e daqui para frente, que normalmente começa com o site tá fora, né? Você que abre um ticket e escreve o site tá fora, olha, eu espero que agora seu nariz comece a sangrar, eu tô fazendo o Vecna aqui. Pô, por favor, para com isso. Nós estamos em 2025, tá bom? Eu vou sobre isso de causa e sintoma, e da eliminação, vou compartilhar essa semana, assim, eu cuido ali na Magalu da plataforma de observabilidade, né? E aí a gente são vários clusters, vários Prometheus, às vezes tem cluster que tem mais de um, né? Tem por produto, etc. Tem Prometheus que olha só para o cluster, outros para os produtos e tal. E aí a gente tem outros clusters de observabilidade, né? Dedicado, e a gente utiliza o Grafana Mimir, né? Que é um banco de série temporais que recebe todas as métricas desses Prometheus, né? Uma quantidade de métrica absurda. E aí rolou assim
estamos aqui com um período, né? Você olha lá, grafando a dashboard bonitinha. Estamos sem dado, estamos sem métrica. O que será que aconteceu? E aí, o Prometheus, você tem ali a configuração de Remote Write. E você pode fazer o envio, né? Se o Mimi tivesse no mesmo cluster, DNS interno do cluster, lindo, maravilhoso. Nesse caso, é via Ingress, né? E aí, estava sem dado, porque o Core DNS estava com problema, não estava resolvendo o nome. Faleceu. Né? Logo, a comunicação do Prometheus com o Mimir não estava funfando, e aí por isso estávamos sem métricas e etc. Então é bem esse o raciocínio que eu faço. Assim. E é importante também a gente não complexar, não ser tão, digamos, no momento da UA1, da treta, né? Precisamos manter a calma para resolver os BOs, assim. Mas é bem esse o raciocínio que eu faço, e tem coisas que só o tempo mesmo vai ajudar, assim, né? Por exemplo, entendimento, funcionamento de uma aplicação. E neste mundo de microserviços e sistemas distribuídos, né? Quem lida com banco, por exemplo, no Kubernetes, sabe que tem umas coisas que é treta, né? Você tem ali um cluster HA, às vezes entra em modo leitura, às vezes é problema com o master e a réplica, e ninguém assume o seu papel, etc. E principalmente aplicações que têm muitas dependências, né? Vou dar mais um exemplo. Tem um cara que é o Sempre. Ele é um APM e ele tem muitas dependências. É ClickHouse, é Kafka, é RabbitMQ, é PostgreSQL. É assim, é um monolitaço, é um Frankenstein. Tem muitas dependências. Às vezes não é a aplicação que está com problema ou o cluster, às vezes é aquela dependência, né? É o banco que está dando timeout, às vezes é estouro de disco. Então é sempre bom também desenhar e conhecer a aplicação, conhecer as suas dependências, porque quando você tiver um problema, você já vai lá, por exemplo, estou com um problema no centro, deixa eu ver se algum problema nas suas dependências, etc. E muitas vezes também basta saber ler, né? Isso é importante. Leitura é algo muito importante na nossa profissão, assim. Boa. Eu gostei do que você falou, porque experiência, né? Só experiência dá experiência. Não tem curso de experiência, gente. Infelizmente, tá? Não tem como... Matrix não existe ainda. Não tem como transferir experiência para os outros. Seria muito legal, porque eu odeio estudar. Sou mais do que burro, eu sou preguiçoso, né? Então seria ótimo poder ganhar a experiência dos outros. Mas eu vejo que às vezes as pessoas têm essa ansiedade, né? De tipo, sai num desespero assim. E a diferença entre você e a pessoa que já passou por aquele problema é só essa. Ela já passou por aquele problema e ela... tá bom, eu vou trilhar o mesmo caminho, né? Que ela já trilhou uma vez, tá bom? E a sua vez é a primeira. É só isso, né? Normalmente. Então, a experiência traz esse plus aí, né? E é coisa que é só passando que você vai saber, assim, né? Tem conhecimento que é só você tendo a experiência que você vai adquirir. Não tem como, assim, não tem pra onde fugir. Sim, pode crer. Mas normalmente, gente, comece pelo DNS. A gente falou dos eventos aqui e tudo, mas normalmente os problemas estão no DNS. Por mais que seja essa desgraça tão simples, né? E é um negócio que não recebeu update, gente. Os caras fizeram isso aí sei lá quando, e é o mesmo lance. Mas a gente costuma dizer aqui nesse podcast que conhecimento de base é muito útil, né? Você falou aí que conhecer sobre processo, sobre networking, né? No final das contas, tá? As coisas são abstrações assim, mas elas voltam a ser Linux, a ser processos e, né? Então, normalmente os problemas estão aqui embaixo, né? Que quando as coisas saem do esperado, e aí normalmente é quando vem o troubleshooting, né? Que a gente precisa fazer, quando saem do esperado, a gente vai precisar descer, a gente vai precisar sair da abstração. Então, acho que esse é o problema de você só se debruçar sobre a abstração. Se você não tiver mais profundidade, você não vai conseguir chegar muito mais longe. E se os problemas se complicarem, né, se não for fazer um redeploy, se as coisas se complicarem, aí... Se o restart não resolveu, né, aí você vai ter que ir um pouco mais longe. Eu vou dar uma dica de ouro. Me julguem.
me julgue. Mas lá no início, eu gosto de problemas. Eu gosto de uma sala de guerra. Claro, não precisa ser 50 pessoas batendo, uma empurrando a pedra para qualquer direção, né? Aí também não, mas é sempre uma oportunidade, quando você vê um problema, uma solução nova, etc. Aí para quem está assistindo a gente, cola com a pessoa, cola na sala, procura saber, assim, porque você aprende, eu pelo menos aprendo muito e aprendi muito me intrometendo mesmo, tipo, mas e aí, como é que você resolveu aquele problema lá? O que aconteceu? Como é que foi? Né? Como que você resolveu? Aprendo muito também com a própria observabilidade, que eu acho que é um tema aí, negligenciado, assim como segurança, né? Mas pode fazer a sua curva de aprendizado ser muito maior também e te antever a desastres, né? Então, eu sempre me meti muito nessas paradas assim, para saber, e eu fui aprendendo muito mais rápido dessa forma, colando na resolução de problemas, ajuda bastante, né? Uhum. Para quem aí fica preocupado, ai meu Deus, eu não sei fazer troubleshooting, eu não sei o que e tal, mano, vê um problema, cola ali para você ir pegando mais cancha também. Uhum. Pode crer. Eu fazia isso. Apesar de a gente não ter métodos da Matrix para absorver a experiência, né? Um bom papo, né? Lê a case, gente. Lê pós-mortem. Nossa, amo pós-mortem. Adoro. Pô, tem um monte de blog de engenharia, sabe? Que os caras colocam tudo lá. Eu vou dizer dos famosos aqui, mas olha, o Netflix, só o Netflix é o Netflix, tá bom? Não fique lendo só essa porcaria. Mas leia também, vale a pena, tá? Mas eu duvido muito que você, pessoa que trabalha no Netflix, vai buscar experiência lá no blog de engenharia do Netflix, tá bom? Ou que você tá buscando essa experiência e você tá cuidando de outro Netflix aí, tá? Mas vale a pena, todo conhecimento é importante, né? Porque os cenários se repetem, né? A gente, por mais que as aplicações sejam diferentes, eu acho que para nós de infraestrutura aqui, os problemas normalmente são os mesmos. Troca a cara ali e tudo, mas é sempre aquele Java desgraçado que vem derrubar o nosso cluster. A aplicação Java mal construída, te falar com vocês, já tive que lidar com uma aplicação de 2 GB de só imagem, só Jesus, viu? Não façam isso, gente, por favor. Não façam isso, não nos dê trabalho. Isso. Não, e sobre isso de blog, né, cara, às vezes você descobre, por exemplo, que o problema não é você, né? Que o problema não é a aplicação, o problema não é o cluster. Às vezes você vê um changelog ali, você pega ali a versão, você vê que tem um bug, né? Que você tá ali, ó, se matando já há horas. Sim. Eu peguei uma vez, eu tive esse problema com Grafana. E aí fui ver, era um bug da versão que tinha sido corrigido na versão XPTO. Quando eu fiz o upgrade, resolveu. Então, às vezes, é só você ler o changelog ali, ó, coisas que a gente não dá tanta importância, mas pode te economizar tempo aí de troubleshooting e dor de cabeça, menos cabelo branco, menos ruga, menos estresse, né? Pode crer. E que às vezes, eu não vou dizer que é das leituras mais agradáveis, né, ler um changelog, mas às vezes você não precisa se debruçar aquela leitura e destruir, né? Mas só de você dar uma lida... Faz a leitura dinâmica. Quando você tiver com problemas ou tudo mais, essas informações vão se juntar, né? Isso que eu queria dizer quando... conhecimento nunca é demais, então ler o blog de engenharia do Spotify, do, sei lá, qual outro... do Uber também tem um bem legal, tudo bem, esses conhecimentos, né, junto com o changelog, junto com os seus eventos e tudo mais, vai te ajudar a chegar mais rápido aí. Por falar em chegar mais rápido, queria aproveitar a sua experiência em observabilidade, que o objetivo final de observabilidade da utopia, aqui quase, né, é agilizar e fazer com que a gente chegue no cerne do problema o mais rápido possível, ou até, aí agora ultrapassando a utopia, né, a gente antever isso, prever que vai acontecer e a gente conseguir fazer alguma coisa antes que esse problema, né, ocorra. Mas aí é a bola de cristal, gente, essa ainda não tá rolando, tá? Mas o mais próximo que a gente puder chegar disso, né? Então eu queria saber com você um pouco da sua experiência com observabilidade, como você tem feito isso, ferramentas que você está utilizando, que estão, de repente, te ajudando
nesse dia a dia? Então, esse tema da observabilidade é muito bom. Gente, sentaria num boteco, tomaria uma cerveja tranquilamente, quebrando o pau com você, que não olha o alerta, tá? Observabilidade não é só para incidente, hein? Muito pelo contrário, né? Se a observabilidade só te, digamos, serve para você quando você está no meio de incidente, o processo está errado. Eu acho que essa antes de falar das ferramentas, eu acho que é a grande dificuldade, assim, como eu vejo, tá? Que é você estabelecer o processo. Porque a observabilidade, para mim, começa lá no desenvolvimento do código. E eu já tive isso, assim, eu trabalhei um tempo bem próximo, assim, de NOC, galera do NOC, etc. E aí, estava trabalhando numa automação com um desenvolvedor, e aí, deu um certo dia, deu um problema e tal, e a aplicação não gerava log. Então, assim, como que eu vou resolver um problema se eu não tenho nem como saber o que está acontecendo na aplicação? Né? Então, assim, precisa começar ali no desenvolvimento do código, que inclusive é um dos princípios para definir o que é uma aplicação Cloud Native. Ela precisa ser uma aplicação observável. Uhum. Né? Então, você precisa ter no mínimo ali um endpoint para você saber se está up ou se está down. Para a gente pode ser coisa óbvia, né? Mas o que mais tem por aí é a aplicação que não tem log, é uma aplicação que não tem um endpoint, por exemplo, para que no Kubernetes a gente consiga usar probes, entre outras coisas. Eu acho que o tracing dentro de observabilidade é o pilar assim, que eu vejo que é mais atrasado. Assim, né? A gente tem bastante monitoramento, log, um pouco mais, assim, mas o tracing nem tanto. Né? Então, observabilidade precisa começar no desenvolvimento do código. Né? E aí, não adianta também a gente construir, ter diversas ferramentas, toda uma stack de observabilidade para empresas, para quem já trabalhou com empresas médias e grandes, sabe que existe um custo, né, muito alto, por exemplo, log. Muita quantidade de logs, por exemplo, vai fazer um estraguinho ali na fatura. Sim, rápido. Da cloud, etc. Né? Muito. E o que mais acontece beleza, você ter uma stack de monitoramento, mas você não ter um processo definido. Então, eu me matei ali para desenvolver a integração do Alert Manager com a Lua, mas ninguém olha para o alerta. Uhum. Ou vai olhar, por exemplo, só quando tiver um incidente. E a observabilidade não é isso. Né? Um exemplo, um alerta de persistente volume claim que está com 80%. Uhum. Se tu vê aquele alerta, tu tem que ter uma ação proativa de expandir esse volume e etc. Uhum. Né? Mas muitas vezes, né, não tem um processo bem definido, ninguém olha para isso, vai ter estouro de disco ali mais na frente, a aplicação vai cair, às vezes uma coisa crítica, e aí vira uma bola de neve. Então, eu acho que o debate de observabilidade entra em você definir processos e também um trabalho de convencer os demais times, seja o time de desenvolvimento, time de infra, time de redes, enfim, o que quer que seja, da importância de você ter observabilidade, mas na outra ponta você também tem um trabalho preventivo. Porque, beleza, eu tenho log, eu tenho trace, eu tenho métrica, mas o que a gente faz com isso? Né? Como que a gente está lidando com... Né? E aí, falando de troubleshooting, hoje você instala aí para os clusters, né? Acho que o mais assim, maduro, né? o Kubernetes Stack. Você já tem ali, de forma nativa, vários até dashboards, né? Já vem para você mamão com açúcar. Mas se tu não olha para isso, se você não extrai valor disso, cara, você vai estar desperdiçando recurso do seu cluster. Então, acho que esse é o primeiro grande ponto, né? Aí, sobre as ferramentas que eu trabalho hoje, né? Desculpa te interromper, antes de você entrar nas ferramentas, a gente pode deixar ela guardada aqui só um segundinho, porque eu tenho uma pergunta só para a gente não se distanciar, que você comentou sobre o tracing ser o mais negligenciado dos 3 pilares aí, né? Você saberia compartilhar, assim, se você tem uma teoria, por quê? Por que o tracing é negligenciado? Eu acho, assim,
Olha, isso aqui não, isso não é científico, viu, gente? Não é científico. É porque a gente estava conversando aqui antes no off, né, sobre a visão de produto. E, sei lá, se alguém aqui quiser experimentar, né, fazer um lab, com Jaeger, por exemplo, é uma parte, né, dos exemplos, né, que você tem das grandes soluções, Datadog, Newell, Jaeger, Grafana, enfim, é sempre um e-commerce, por exemplo. Você tem o back-end, você tem o front-end, você tem vários microserviços, etc. Eu acho que falta um pouco do entendimento de produto. Mas eu acho que o buraco ele é mais embaixo numa questão de entender o nosso trabalho e as soluções que a gente entrega, elas estão ali para resolver um problema real, não é tecnologia de forma abstrata. Vou para um outro exemplo hipotético. Vamos para o sistema de saúde, hospital, né? Ou qualquer outra coisa na sociedade que seja muito crítico para as pessoas, ou, enfim, para alguém. Muitas vezes a gente está desenvolvendo, fazendo coisas, etc., mas sem entender o valor daquilo que a gente está entregando. E aí o meu cérebro, ele puxa esse fio de entender que, às vezes, 10 segundos, 1 minuto, 30 segundos com a aplicação para fora do ar, que vai gerar um estrago imenso. Eu penso assim, porque se tivéssemos um pouco mais desse entendimento, eu acho que a gente teria uma preocupação maior com observabilidade. É que nem segurança. Normalmente se discute segurança quando você tem um vazamento de dados. Aí vamos falar sobre segurança, né? Mas não tem uma preocupação ali no processo. Quando já é tarde demais. Para implementar boas práticas de segurança. Assim. Às vezes até amador mesmo. Gente, só entrar no Git e procurar ali, ó, AWS_access key, que a gente vai encontrar chave, SSH, credencial, etc. Então, normalmente são coisas que a galera só se preocupa quando dá merda, né? Então, acho que falta um pouco desse entendimento de que o que estamos fazendo é importante e o que nós fazemos com tecnologia é para resolver um problema ou facilitar a vida de alguém. Então, por exemplo, um sistema, pode ser um sistema de telefonia, pode ser um sistema qualquer de hospital ou qualquer coisa, sistema de agendamento de consulta, por exemplo. Cara, sistema de agendamento de consulta, às vezes a pessoa está passando mal, ela está com um problema, etc., ela entra no aplicativo, ela entra no site, não está funcionando, não funciona de forma alguma. A vida daquela pessoa ela está sendo impactada por um problema de tecnologia. É um exemplo esdrúxulo, mas eu acho que é isso. Às vezes a gente faz as coisas pelo escopo mesmo, entendeu? Vai só fechadinho na minha tarefa, né? Mas aí quando a aplicação dá problema e não tem log, aí a culpa é da infra. Sim. Não, que o nosso trabalho é sempre provar que não é infra. Esse é o job description, né? Prove que não é você, diga quem é, e aí a gente vai atrás do novo culpado. Mas o primeiro culpado ainda. Você ia contar pra gente um pouco das ferramentas que você tem utilizado para observabilidade. E é isso, né? Um ponto ainda importante, graças a Deus que nós somos de DevOps, é que a observabilidade não é para denunciar ninguém, né? Tem que ser ferramentas para nos ajudar, e não só do ponto de vista do problema, do incidente, mas de melhoria, né, de arquitetura, melhoria de performance, melhoria de uma aplicação, enfim. No nosso mundo, milissegundos faz muita diferença, né? E aí, sobre as ferramentas assim, que eu estou utilizando, Prometheus, Alert Manager, o Grafana Mini, OpenSearch, AWX, Jaeger, sempre, se não estou esquecendo de nada, é mais ou menos isso. E aí eu já quero emendar numa questão sobre isso, né? E sobre a questão do trace, que eu acho que o OpenTelemetry ele vem para resolver um problema muito importante em relação a isso, né? Porque normalmente para o trace você precisa instrumentar a sua aplicação. E aí você tem vendors aí bem grandes, né? Tem o Roxinho,
tem o verdinho, que são bem conhecidos, né? E aí, imagina, que bom que o OpenTelemetry existe, que bom que o software livre existe, né? Então, imagina você, ou a empresa que você trabalha e tal, instrumentou a sua aplicação para ter traces toda numa solução, né? E a gente sabe que é muito caro, né? Muito caro. E aí, um belo dia, né, chega a decisão aí, galera, a gente não vai utilizar XPTO mais. E aí, imagine, sei lá, uma coisa é quando você lida com 10 microserviços, 10 aplicaçãozinhas ali, né? E é de boa, dá trabalho de boa, né? Agora, se a gente pensar numa larga escala, é muito complicado. Aí, um belo dia, desceu a decisão, não vamos usar mais o roxinho, vamos usar o verdinho. Imagina times e times tendo que refatorar as aplicações para ter essa funcionalidade. E, cara, o OpenTelemetry, ele resolve, porque é muito trabalhoso. Eu tenho uma visão também que você acaba ficando amarrado a X ou Y solução, e o OpenTelemetry vem e resolve isso. Você vai instrumentar a sua aplicação com base no OpenTelemetry e você vai jogar isso para onde você quiser, entendeu? Se você quiser entrar na nave do Bezos lá, saudar Katy Perry, tudo bem, né? E já elimina esse problema, né? Quero Grafana, ok. Quero, sei lá, Dynatrace, vai lá. Quero não sei o quê, pode ir também. Então, acho que facilita muito, inclusive acho, né? O hotel já é o segundo maior projeto da CNCF e está evoluindo, assim, muito, muito rapidamente, né? E resolve esse problema, né, grande também, assim, da instrumentação, né? O OpenTelemetry é muito foda, né? É muito foda o projeto. Eu já entrevistei o Juraci aqui, Juraci Paixão. Eu não vou me atrever a dizer o outro sobrenome dele, gente. Não tem como, tá bom? Tá lá escrito. Acesse o LinkedIn dele, você vai ver como escreve. Um abraço pro Juraci, que inclusive também tem um canal, tem um programa lá, então se você quiser aprender ou acompanhar um pouco sobre o OpenTelemetry, gente, é lá o lugar, tá? Dose de telemetria, muito foda. Dose de telemetria, exatamente. Tava tentando me lembrar aqui, dose de telemetria. Muito bem. É sempre um papo top. O Juraci sabe tudo o que tem para saber sobre o OpenTelemetry, né? Então, bom, vale muito a pena, né? E aí, de repente, né, às vezes chega uma decisãozinha top-down, né? Olha, agora a gente não vai mais usar relíquia nova. Agora a gente vai usar cachorrinho. E aí, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, né? Tem a semana lá do Linux Tips que eles estão falando desse outro cara aqui. Tá patrocinando lá. Não tá patrocinando aqui, então vamos falar quem é. É isso. E aí, eu vou deixar outra dica, né? Como são muitas soluções, né? Voltamos ao fundamento, né? Entenda o fundamento do monitoramento, do trace, do log, etc. Tu tendo a base desses fundamentos, né? Inclusive no Linux, né, gente? Por exemplo, um HTOP da vida, né? Isso já é, né? Porque às vezes a gente é tão abstrato as coisas, né, que a gente acha que não tem uma coisa mais baixo nível, né? Os próprios processos e tal. Então pega a base que depois, né, ao longo da carreira a gente vai lidar com N soluções, né? Mas no final das contas, você tendo essa base, depois fica muito mais tranquilo você aprender X ou aprender Y. Às vezes vai mudar um comportamento, a forma de você configurar, de você coletar e etc. Mas tu vai conseguir ir de boa, assim, bem de boa. Sem correr o risco de, eu vou aprender só X coisa. Né? Eu sou um pouco chata com isso também. Né? É uma coisa mais, vai no fundamento, uma coisa mais ampla. Se aprofunde em alguma solução e etc. Mas se tu fica só numa solução específica, você vai se fuder. Porque, né? Você falou aí do desgraçado do Landscape, que não para de crescer. O tempo inteiro é uma solução nova, uma coisa nova que a gente precisa aprender, que a gente precisa implementar. Então é importante a gente ter as nossas bases bem sólidas. Sim, pode crer.
Eu falei com o Gui Santos, né, do Platform Rocks. Ah, sim, um beijo pra ele. Se eu não me engano, é o episódio antes desse. Gente, eu tô gravando, não tô com a tela aqui do Cubicast, tá bom? Mas é antes. E a gente só falou alguma coisinha sobre isso, né? Sobre carreira em T-shaped, né? Então, tipo, olha, tem que conhecer um monte de coisa. Algumas você pode só saber de nome, ou saber pra que serve, saber que existe. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa decisão de se especializar, né? Porque se especializar numa ferramenta, olha, tenha muito cuidado, porque é uma decisão que pode impactar tanto assim, né? Porque amanhã ou depois essa ferramenta pode desaparecer, ou, na verdade, ela vai desaparecer, mas depende daqui quanto tempo, né? Quanto tempo de vida ela vai ter. E aí, sempre vai ter a pessoa que vai dizer, mas COBOL até hoje tem vaga de COBOL. Tá bom, dá pra contar nos dedos quantas tem e quantas tem pra linguagens mais novas, gente, tá bom? Quanta vaga tem de JavaScript aí, Exatamente. Tá bom? E quantas vagas tem para COBOL. E quão especialista, quantas outras pessoas você vai ter que ultrapassar para pegar essa vaga, né? Então, nem tô falando sobre ir no mais fácil, que às vezes parece um discurso meio derrotista, que, vai no que todo mundo... Não é isso, né? É que tomar cuidado com essa sua decisão de se especializar numa coisa, porque você vai dedicar tempo, dinheiro, né? Que tempo também é dinheiro, então você vai dedicar isso duplicado, né? Você vai dedicar um esforço, e aí depois, pra nada. Ou às vezes você se especializa naquilo pro seu trabalho, você troca de trampo, aquilo não serve mais pra nada, né? Porque você sabia aquela ferramenta do seu trampo e tipo, agora não vale mais de nada. É osso. E tem uma questão, né? Não é nem derrotismo, né? Mas nas decisões técnicas que a gente toma no dia a dia, é muito importante que a gente veja a maturidade das soluções. Às vezes aí tem muito hype, muita coisa aparecendo, coisa nova, etc, 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 mas que não está maduro o suficiente para você implementar em produção sistemas críticos. E aí, falando de observabilidade, tem Prometheus. Eu gosto do exemplo do Prometheus porque tu vai subir em VM, tu vai subir em container, tu vai subir em Kubernetes, em todos os ambientes possíveis, tu vai ter ele ali, já é uma solução robusta, testada, tem atualizações, tem uma comunidade engajada, porque também às vezes tu pega uma solução que, sei lá, né, no primeiro problema, né, não tem nada, não tem documentação, não tem... Então é uma coisa também para a gente ficar atento, né, em relação a isso, até para as decisões técnicas que a gente vai tomar, né? O Flux é um exemplo, né? A gente falou aqui há um tempo atrás que a Weaveworks, claro, seria difícil para meros mortais como nós saber que a Weaveworks estava mal das pernas e que ela ia desaparecer, beleza. Mas não era difícil saber que só a Weaveworks mantinha o Flux. E aí, se os caras mudam qualquer coisa ou... tomam qualquer decisão, que poderia não ser a decisão de fechar, poderia ser a decisão de simplesmente abandonar o projeto. Gente, olha, vocês não fazem ideia, quem não mantém um projeto, quem não mantém um produto, não faz ideia do custo que é manter um produto. O custo para manter um produto open source é o mesmo, só que tem um porém. Manter um projeto open source não tem lucro. Você manter um produto, você está vendendo essa parada e tá entrando uma outra coisa. Agora, manter o projeto open source, quanto tempo será que uma empresa vai levar isso adiante, sabe? Quando não tem uma comunidade atrás, ou um conjunto de empresas, né? Então, por exemplo, qual a chance do Kubernetes desaparecer? Gente, eu não vou dizer nula, mas, olha, é mínima. Porque a quantidade de empresas que usam e que contribuem e que têm seus produtos em cima disso, sabe? Que não vão deixar isso acontecer, é gigantesca. Agora, eu volto ao Flux, tipo, tem um cara mantendo, tem uma empresa só mantendo e sei lá, e aí você se especializa no Flux, tá? Eu gosto do Flux, inclusive, né? Um abraço pro Marcelo, nosso SRE, que adora Flux. Eu gosto do Flux. Tudo bem, ele perdeu a guerra pro Argo. Não, é inevitável aqui, né? Mas amanhã vai surgir uma ferramenta mais da hora que o Argo. E vai tomar o mercado, ou sei lá. Mas se você conhece, né, sobre CI/CD, exatamente, se você sabe fazer, né, você disse muito bem disso, se você
sabe o fundamento do lance, trocou de ferramenta, tá bom, eu aprendo como faz nessa ferramenta, mas o restante eu já sei. Se a pessoa faz o caminho inverso, né, que às vezes a gente vê muita gente que sabe de abstração, né, a pessoa, eu conheço aqui a AWS, mas se o console não estiver funcionando, fudeu. Se tivesse o navegador, ele não consegue fazer nada. Aí lascou, né, querido? Não sabe uma máscara de rede. Aí fica muito difícil. É isso. Eu queria, pra gente caminhar aqui para uns finalmente. Mas já, olha aí. Sabe por quê? Porque as pessoas desistem, e o Spotify me diz isso. As pessoas vão desistindo. É verdade. Depois de 40 minutos, elas falam assim, vou ouvir aqui outra coisa. E vai para outro podcast. Fica aqui. Para de desistir no meio. Mas pra gente caminhar para finalmente, eu tenho uma pergunta aqui para você, justamente sobre abstrações e profundidade, né? Como isso acaba acontecendo para você, né? Que tem um trabalho muito mais de não abstração, né? De criar abstrações ou de plugá-las. Como fazer para poder ter profundidade em tantas coisas assim? Então, acho que o meu exemplo assim, de carreira sobre isso, ele é excepcional. É muito fora da curva, porque eu ia ser professora de história, né, gente? Eu vou contar uma historinha, né? Eu sempre quis ser professora de história. Então, se deixar aqui, vão cair o João, ó. Taca. E eu fiz uma transição. E a minha transição, né, normalmente ela não é a clássica, né? Um sysadmin ou um dev que faz a migração para DevOps, para SRE, ou para Platform Engineer, ou o que quer que seja. Então, eu já inicio na abstração. E aí, para quem está começando, independente se fez transição, se era da área de TI ou não, a gente de cara já tem uma grande dificuldade, assim, que pode deixar a gente muito ansioso, que é a quantidade de soluções e de ferramentas. Ser da área da educação me ajudou muito, né? A visão do produto, o convencimento que a gente precisa fazer sobre determinada solução, a gestão de pessoas, enfim, me ajudou muito. Então eu já entro na abstração e de cara a gente tem, sei lá, 1 milhão de ferramentas, de soluções, de não sei o quê. Então, para ir diminuindo a minha ansiedade do que eu precisava aprender, eu fui diminuindo o escopo. Então eu fui para as bases. Então, esse meu estágio, a gente lida com Cloud e AWS. Beleza. Então, eu vou aprender Cloud, de forma geral, com foco em AWS. Depois, quando eu tiver uma maturidade ali, digamos, nos serviços que eu mais atuava, aí eu ia ver alguma coisa de outras clouds, né? GCP e Azure principalmente. Mas eu não fui de cara, preciso aprender todas. Não tem como. Então, eu fui diminuindo isso. Eu lido com containers. Então, eu fui para aprender Docker, devorei Docker, depois vi outras soluções, Rancher, Podman, etc. Fui ver Linux, fui ver um pouco de redes. Aí, dentro de containers, beleza, Docker Compose. Aí, depois eu fui para o Kubernetes. CI/CD, no estágio a gente usava muito o GitLab CI. Então, eu fui para entender o fundamento de CI/CD, depois eu fui me aprofundando em GitLab CI, aí depois eu fui ver GitHub Actions e outras soluções. Eu tenho um pouco de banco de dados, fui ver Postgres, depois fui ver MySQL, depois tive contato com outros bancos. E fui fazendo assim, dessa forma. Aí, eu fui me forçando a descer o nível. Por exemplo, Kubernetes. Devorei EKS, por exemplo. Devorei EKS, trabalhava um pouco com RKE e etc. Mas, em paralelo, nos meus estudos, nos meus laboratórios e etc., eu fui ver KubeADM, eu fui ver K3S, eu fui ver RKE. Mesmo que no meu dia a dia eu não tivesse que gerenciar e dar conta de um etcd, etc., eu fui me forçando a descer o nível para ter o entendimento uma visão mais global, né? Storage Class. Beleza, entendi Storage Class. Fui descendo para soluções de armazenamento. Depois fui ver NFS, etc. Então, eu fui fazendo isso, né? Aí, hoje, né, eu estou digamos, a plataforma da plataforma, né? Estou
no baixo nível da virtualização e construindo soluções e plataformas cloud native, mas eu fiz totalmente o inverso do que normalmente as pessoas fazem. Não vou dizer que foi acaso do destino. Durante esse tempo todo, a maior parte dele, eu fazia faculdade na UFMG, eu tinha 2 empregos, trabalho doméstico e estudava todos os dias, e participando de eventos, e assistindo coisas, e praticando, fazendo lado. Sei lá, quer entender container? Não vai direto pro Docker. E digo mais, não vai nem direto pro Docker. Vai entender namespaces, vai entender cgroups em Linux. Aí sua cabeça explode, tipo assim, pum! Opa! Aqui tá super abstrato, mas isso aqui já existe desde sei lá quando. Isso me ajudou muito a consolidar o conhecimento, assim, né? Então, o famoso lab, ele sempre ajuda nesse entendimento. Então, foi como eu fui, a minha forma de aprender. Eu preciso, não é só fazer o curso, beleza, eu vou ler a documentação, eu vou fazer o curso, eu vou praticar, eu sempre pensava em fazer um lab o mais próximo do ambiente real, assim, do ambiente produtivo. Então, mesmo que eu não tivesse contato com uma solução, por exemplo, como eu já tinha vencido, né, todas essas etapas, para mim fica mais tranquilo. Então, foi meio que assim, agora a gente tá aí e tal. Mas é isso, é a exceção da exceção. Acho que, inclusive, para quem vem de outras áreas da TI, seu conhecimento não vai ser dispensado de forma alguma, né? Você vai perceber que está ali, né? Só que de uma forma muito mais abstrata. E aí, sobre o trabalho, né, de SRE, de DevOps e tal, eu sou meio, para mim é quase que poético. Então, pipeline, eu sempre pensei, peraí, identificar ali um trabalho manual. E isso, inclusive, me ajuda a convencer as outras pessoas do porquê a gente tem que fazer X ou Y. E qual que é o ganho, qual que é o valor que tal solução dá para a gente, né? Então, identificar ali as tarefas repetitivas, por exemplo, o que vai resolver, o que vai abstrair, e aí então partir para definir, né, qual solução melhor me atende, né, para tal e tal cenário. Porque às vezes pode ser um shell que o cara já está ali dando um ponto barra enter, mas você coloca numa solução, sei lá, um runback. O cara tem que fazer um dump de um banco, ele tem um script ali e tal, precisa fazer de X em X tempo. Às vezes você tem uma solução como essa aí, que você pode schedular e o script vai estar ali versionado, agendado e etc. E o cara vai chegar e dar só um clique, né? Ou outras pessoas, etc. Enfim, então eu vou fazendo um pouco disso, né? Para não ser só abstração e é isso aí. Não, é o que a gente está resolvendo. Eu acho que isso é para tudo. Isso me dá bastante satisfação, tipo, caralho, 0 downtime. Nossa, o backup funciona mesmo, hein? Muito bom. Pô, gostei muito disso que você disse, porque às vezes eu acho que parece, e até se vocês estiverem ouvindo e acharem que é isso, não é. Mas às vezes eu acho que parece que quando a gente tá falando que a pessoa precisa aprender base, parece que tem que começar desse jeito, só tem esse caminho, se você não souber isso, você não é ninguém, e etc. Não é isso, tá bom? Primeiro, existem infinitos caminhos. Eu gosto de comparar, sabe, que eu já tive esse momento na minha juventude, quando eu era jovem, de querer aprender, eu gostava muito de música. Eu nunca gostei muito de música, mas eu gostava muito de tocar. Eu queria tocar, né? E aí, meus pais me colocaram na aula de piano. E fica aqui, eu prometo que isso vai chegar em algum lugar. Para quem já tentou tocar piano, ou tocar violão, eu vou comparar esses dois. Tocar piano é você aprender base e abstração. Para tocar piano, você vai estudar um monte de coisa e fazer um monte de exercício. Vai se matar até você tocar uma musiquinha merda, toda fora do tempo, uma bosta. Se você quer saber como é que é isso, vai em alguma audição da galerinha que tá aprendendo piano. Você vai ver que é ruim. Não parece que
Eu tenho certeza que, como é que é, por Luiz, não é assim. Eu tenho certeza absoluta que não é assim. Então, leva um tempo danado, assim, até sair alguma coisa. Que é o completo oposto de violão. Violão, você aprende umas posições de mão e você toca todas do Legião Urbana. Todas. 4 posições, você aprendeu sol, dó, ré e lá, pronto. Todas vão. É difícil convencer alguém a ouvir todas essas, tá bom? Mas sai música, sabe? Já dá pra sentar com alguns amigos, amigo de verdade que vai se dedicar a ouvir você tocando aquilo, mal e porcamente, mas sai uma música. Então, o violão eu considero que você tá indo da abstração para o mais profundo, né? Porque é óbvio que tem muito mais violão do que tocar Legião Urbana, gente. Legião Urbana e Amado Costa, eles estão tão distantes, anos-luz, tá bom? Mas ainda é o violão. Mas o piano aí é o caminho contrário. Existe caminho certo? Não sei, eu acho que o caminho certo é o que funciona para você, para sua realidade. Eu gostei muito que você falou, poxa, eu tava fazendo tudo isso e ainda tava fazendo a faculdade, trabalhando em 2 empregos, eu não sei que hora você tava fazendo. Hoje eu olho para trás e também não sei. Fazendo uma continha de chegada aqui, seu dia tinha mais que 24 horas, Natália. E um deles era a escala 6x1. 6x1, é triste, né? Olha, eu já falei aqui outras vezes, a melhor escala que eu já trampei na vida foi 12x36. Mas eu era fudido de grana e mais burro do que eu sou hoje. Então o que eu fiz? Arrumei um outro trampo na escala inversa. Então eu trampava 12 horas todos os dias. Então era 12x12. Uma idiotice. Mas, bom, pessoal, eu acho que uma boa lição que eu tiro aqui, Natália, e queria agradecer você sobre isso, que é a lição de que fazer as coisas consciente. O caminho do troubleshoot não está traçado, não tem um só. O caminho do aprendizado da carreira não está traçado e também não tem um só. Muito da hora, muito da hora. Pô, eu queria te agradecer, primeiro pelo seu tempo, ó, vocês que estão assistindo a gente no YouTube ou no Spotify, dá pra assistir a gente no Spotify. Vocês estão vendo que tá de noite, ó. Eu tô aqui no escritório da GetUp e não tem mais ninguém aqui. Tô abandonado, tá? Eu vou anotar isso aqui lá pro financeiro, né, numa hora extra, tá bom? Bom, e Natália, então eu fiz essa brincadeira aqui de noite, quero te agradecer, né, reservar um espaço da sua noite para compartilhar com a gente aí. E esse momento é para você deixar o seu recado pra galera, sei lá, o que você quiser dizer, recomendar e etc. Esse é o momento. Cara, primeiro agradecer pelo convite do Cubicast. É bem legal estar aqui, acompanho há um tempo já. Você também é uma referência técnica, né? Tem pessoas que a gente começa e a gente vai acompanhando ao longo da jornada. Eu acho que o recado, assim, para quem está vendo, assistindo a gente, é valorizar o trabalho que a comunidade open source e de Cloud Native faz no Brasil, assim, é de muita qualidade. A gente tem conteúdos e profissionais muito qualificados. Espero encontrar vocês nos DevOps Days, por aí, nos eventos por aí, né? Ainda não saiu a data, mas certamente deve estar em São Paulo, aí no DevOps Days São Paulo. Em outubro tem DevOps Days Belo Horizonte. Fiquem à vontade para me mandar mensagem, eu respondo, perguntar, mandar e-mail. Adoro abrir uma salinha, vamos abrir uma salinha para ver tal coisa. E às vezes eu escrevo algumas coisas no nataliagranato.xyz e lá no LinkedIn também eu posto uns treinos, umas coisas, né? Seja que eu estou fazendo, que eu estou estudando, enfim. E é isso. Estamos aí na tão sonhada semana de 4 dias, uma experiência única para o trabalhador. E é isso, tamo junto. Valeu pelo espaço. Pô, Natália, eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigado mesmo de coração pelo tempo, pelo papo, tá? E eu agradeço você que está nos ouvindo até agora. Olha, tem um monte de link na descrição aqui, tá bom? Tem os links do Cubicast também, tá bom? A gente está em todo canto. Inclusive, tem um canal no WhatsApp. Você sabia que o WhatsApp tem canal? Eu também não sabia. Mas tem um canal do Cubicast, que você pode receber lá os novos Cubicasts que vão saindo. Um alertinha, você lê lá junto com as mensagens da família, você lê lá, pô, tem Cubicast novo, vou ouvir o áudio da minha mãe ou o Cubicast? Cubicast, tá bom? Bom, muito obrigado para você que nos ouviu até agora.
A gente se vê no próximo episódio, semana que vem. Se prepare. Até lá.